Em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram... Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan. O coronavírus afeta todos nós de alguma forma e nos impõe desafios enormes. Para superar esse momento, temos que nos unir. Por isso, a Jovem Pan reforça o compromisso firmado há décadas com ouvintes, espectadores e internautas. Estaremos 24 horas no ar com você, apresentando uma programação 100% voltada ao combate dessa pandemia. Nossos apresentadores, repórteres e comentaristas vão levar até você informações em tempo real, sempre com a melhor análise. Fique em casa. Fique ligado em todas as nossas plataformas. Jovem Pan, 24 horas no ar com você. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. No enfrentamento ao coronavírus, toda ajuda é importante. Por isso, o Ministério da Saúde convocou estudantes dos 2 últimos anos de medicina e do último ano de enfermagem, farmácia e fisioterapia para atuarem em postos de saúde, UPAs e hospitais do SUS em todo o território nacional. Uma força-tarefa para auxiliar os profissionais de saúde que já estão na linha de frente a tratarem com mais agilidade os pacientes. Saiba mais em saude.gov.br/coronavírus. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Olá, bom dia. Eu sou Adriana Reide. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 até o meio-dia. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook e Twitter da Jovem Pan e também pela rede Jovem Pan News, AM 620 e FM 100,9. Hoje é sexta-feira, 3 de abril de 2020. A Defesa Civil na Itália diz que o confinamento será prorrogado até o dia 2 de maio. O país vive desde o dia 9 de março um isolamento total, que inclui a suspensão de aula e de serviços não essenciais. Eventos foram cancelados e até mesmo o transporte de mercadorias foi limitado. O fim do confinamento estava previsto para o dia 13 de abril, mas o chefe da Defesa Civil, Ângelo Borelli, não acredita que a situação de emergência passará antes do começo de maio. E o Jornal da Manhã, a segunda edição de hoje, traz também. O presidente Jair Bolsonaro admite problemas de relacionamento com Luiz Henrique Mandetta e diz que falta humildade ao ministro da Saúde. Auxílio financeiro de R$ 600 a trabalhadores informais é publicado no Diário Oficial da União, mas data para pagamentos segue indefinida. Governo revê informações e investigação aponta que a primeira morte por Covid-19 no país foi em janeiro. Governadores do Sul e do Sudeste encaminham carta à União pedindo a aprovação urgente de medidas de alívio para estados e municípios. Venda de veículos novos despenca 22% em março e concessionárias temem futuro com o avanço da pandemia. Estados Unidos batem recorde mundial e registram 1.169 mortes em um dia. Esses e outros destaques desta sexta-feira agora no Jornal da Manhã, segunda edição. O Brasil tem quase 8 mil infectados por coronavírus. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, já foram registradas oficialmente no país até agora 299 mortes pelo coronavírus. Ao todo, o número de casos chega a 7.910.
Nas últimas 24 horas, houve crescimento de 16% no número de casos e 24% no número de mortes. Hoje, o país tem 3,7 casos por cada 10 mil habitantes, sendo que a letalidade é de 3,8%. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no entanto, tem alertado que o número de casos vai crescer significativamente com o aumento da testagem em pacientes. Segundo dados aqui do Ministério da Saúde, 89% das mortes foram de pessoas com mais de 60 anos. Foram registradas 18 mortes de pessoas entre 40 a 59 anos e 10 óbitos entre jovens de 20 a 39 anos, reforçando o discurso do ministro de que os idosos são os mais vulneráveis. Mas isso não significa que os jovens sejam imunes. Eles são apenas um pouco mais resistentes. Mais uma vez, o ministro da Saúde alertou que ainda não é hora da retomada das atividades naquelas cidades que adotaram medidas de isolamento. O presidente Jair Bolsonaro, durante conversa com apoiadores lá no Palácio da Alvorada, voltou a minimizar o problema e alfinetar os governadores por conta de medidas de contenção consideradas exageradas pelo presidente da República. Eu desconheço qualquer hospital que seja lotado, desconheço. Muito pelo contrário. Tem um hospital no Rio de Janeiro, o tal de Gazola, tem 200 leitos, só tem 12 ocupados agora. Então não é só isso tudo que estão pintando, é porque o Brasil a temperatura é diferente, muita coisa diferente aqui. E parece que houve uma competição entre alguns, quem toma mais medidas para ver que está protegendo a tua vida. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por sua vez, comemorou a constatação e lembrou que o país ainda não tem os equipamentos de segurança necessários aos profissionais de saúde. Por isso, por segurança, é preciso sim manter os casos sob controle. Eu acho que o presidente está constatando uma coisa muito boa, que nós estamos conseguindo evitar que eles estejam superlotados. A partir do momento que eles não estão superlotados, é uma constatação muito positiva, muito boa. A gente espera que eles fiquem assim durante todo o período. Ainda segundo o ministro, o país não atingiu o pico da doença, por isso é preciso manter a cautela. Ele lembrou que, nesse momento, o desafio é comprar os equipamentos necessários. Ontem, o Ministério fechou a compra de 8 mil respiradores. O problema, segundo Mandetta, é que o prazo de entrega é de pelo menos 30 dias. Por isso é preciso segurar ao máximo o avanço da doença. O governo brasileiro anunciou também que foram comprados 40 milhões de itens de proteção para os profissionais de saúde, o que garante o abastecimento por apenas 20 dias no país. O governo ainda tenta confirmar a compra de mais 200 milhões de itens, como luvas, máscaras e gorros, o que seria suficiente para todos os hospitais públicos por cerca de 2 meses. O ministro Mandetta ainda criticou o posicionamento do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que contestou o cadastro que o Ministério está montando com profissionais que podem ser recrutados para atuar no Sistema Único de Saúde. Segundo o ministro Mandetta, o cadastro não é obrigatório, não, e sim voluntário. Ele explica que o objetivo é reunir profissionais que possam ser deslocados em caso de necessidade com o devido pagamento. A possibilidade, inclusive, de acordo com o ministro, está prevista em lei. O Conselho do Rio, no entanto, sinaliza com a possibilidade, inclusive, de recorrer contra essa iniciativa. Até é bom que entre, que é para ficar pacificado. E o que eu falei assim, que me chama muita atenção, que uma das cidades que mais pode eventualmente precisar receber é exatamente o Rio de Janeiro. E é exatamente o Conselho de Medicina do Rio de Janeiro que faz esse movimento. Quer dizer, uma coisa, como eu estava chegando aqui, eu olhei e falei, nossa, mas será? Ontem o governo admitiu ainda que a primeira morte pelo coronavírus no país aconteceu, na verdade, no dia 23 de janeiro e não em 26 de fevereiro, como tinha sido informado inicialmente. A paciente, considerada a número 1, tinha 75 anos e morava em Minas Gerais. De Brasília, Luciana Verdolim.
10h12 da manhã, vamos aos dados atualizados de casos e mortes por coronavírus no Brasil, tanto das secretarias estaduais quanto do Ministério da Saúde. O Vitor Brown traz pra gente os números. Bom dia, Brown. Oi, Adriana, bom dia para você, quem nos acompanha, bom dia a todos. As secretarias estaduais de saúde até agora já confirmam 8.076 casos do novo coronavírus, são 329 mortos até agora pela Covid-19. O Mato Grosso registrou agora pela manhã a primeira morte, um homem de 54 anos que havia sido internado no dia 29 de março, era hipertenso e diabético, estava internado com a síndrome respiratória aguda. Na Bahia, um homem de 79 anos também morreu com um diagnóstico positivo para o coronavírus, segundo a confirmação dada agora pela manhã pela Secretaria Estadual, e com isso a Bahia passa agora a ter 4 mortes por Covid-19. O Rio de Janeiro também confirmou mais uma morte, agora pela manhã, no começo da manhã desta sexta, no município de Duque de Caxias. A Secretaria Estadual da Saúde ainda não deu mais detalhes sobre esse paciente, se ele possuía algum histórico de doença ou qual era a idade dele, mas é confirmada essa morte, portanto, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Quem nos acompanha por imagens vê aí na tela os números atualizados e percebe que o estado de São Paulo continua ainda liderando tanto o número de casos quanto o número de óbitos. É o estado que concentra a maior parte dos contágios do novo coronavírus, tem quase mais que o triplo dos registros do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem 992 casos confirmados, em São Paulo são 3.506 casos confirmados. E a gente lembra, né, Adriana, que esses números podem ser muito maiores, porque há muitos testes na fila à espera da divulgação do resultado. Alguns pacientes já morreram e agora as causas da morte são investigadas e há suspeita de coronavírus. Os exames que serão feitos agora depois da morte desses pacientes podem apontar que a causa foi a Covid-19. Além disso, há pacientes que estão internados e que também passaram por testes, mas os resultados ainda não saíram, por isso o número pode ser muito maior, além do próprio déficit de testes, né? Há poucos pacientes sendo testados, muita gente apresenta os sintomas, mas não tem sido submetida à análise. Caso o resultado seja positivo, isso faria com que o número subisse ainda mais, né, Adriana? A gente vai atualizando esses dados, os números todos ao longo da nossa programação. Destaque também para a tela que o Brown mostrou do número de casos no Ceará, já 550, bastante também, hein? Bem, de volta a São Paulo, Força Tarefa confirma mais 20 mortes por coronavírus no estado. O destaque é do Afonso Marangoni. A Secretaria de Estado da Saúde anunciou na noite desta quinta-feira mais 20 mortes pelo novo coronavírus em São Paulo. A confirmação veio através de uma força-tarefa criada para acelerar as análises de 201 óbitos suspeitos de Covid-19 que estão na fila de espera do Instituto Adolfo Lutz. Das 201 amostras, 93 já tiveram o diagnóstico concluído, dentre elas as 20 positivas contabilizadas agora. Os resultados serão divulgados nesta sexta-feira. Com os novos dados, já são 208 novas mortes por coronavírus no estado de São Paulo e 3.506 casos confirmados. No maior cemitério do Brasil, na Vila Formosa, em São Paulo, os coveiros não param. Segundo eles, o trabalho dobrou. São quase 60 enterros por dia. Os trabalhadores estão convencidos de que o coronavírus está silenciosamente matando muito mais do que as estatísticas oficiais mostram. Os corpos daqueles com suspeitas de coronavírus são tratados da mesma maneira que aqueles com o diagnóstico confirmado. Eles são embrulhados em plástico e não há cerimônia formal na hora do sepultamento. Os coveiros precisam usar roupas especiais e equipamentos de proteção. O coveiro Manuel Pereira, diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no município de São Paulo, defende que não haja velório por causa do risco de contaminação. O que o sindicato propõe é que não tenha velório. Se for caso de coronavírus, que todos os corpos desçam direto, porque parece que nós estamos numa etapa de contaminação comunitária, né? Onde tem focos de pessoa, começa a se esparramar a doença. Então, o sindicato bate em cima disso, que acabe, que o corpo já desça, já faça o sepultamento direto. Pequenas multidões ainda estavam se reunindo em torno do cemitério, muitos se perguntando se seus entes queridos morreram de coronavírus ou se eles teriam espalhado a doença. Leandro Aparecido dos Santos enterrou o irmão suspeito de ter contraído a Covid-19 e lamenta não ter conseguido se despedir dele. Cuidem das suas vidas e dos seus familiares.
A vida é muito frágil. Ela pode acabar a qualquer momento. E não consegui nem se despedir. Para tentar evitar que as pessoas sejam enterradas sem confirmação, o governo de São Paulo anunciou a criação de uma rede de diagnósticos a fim de ampliar e agilizar a realização e os resultados de exames. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, assumiu a coordenação da rede. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, ele afirmou que um dos objetivos da instituição é zerar o mais rápido possível a fila de 16 mil testes para a Covid-19 que aguardam resultados. Para isso, segundo Dimas Tadeu Covas, a rede de diagnósticos contará com o Instituto Adolfo Lutz, algumas unidades do Hospital das Clínicas, hemocentros e pelo menos 10 laboratórios particulares. Fazer um mutirão para que essas amostras sejam rapidamente analisadas e os casos lançados no sistema. Esperamos zerar essa fila de testes o mais rapidamente possível através desse mutirão. O diretor do Instituto Butantan ressaltou ainda uma parceria com o governo da Coreia do Sul. De acordo com Dimas Tadeu Covas, 1 milhão de novos testes foram comprados e devem chegar ao estado na segunda quinzena de abril. 10h18. E a Prefeitura de São Paulo afirma que a entrega do hospital de campanha será antes do pico de infecções por coronavírus. Os detalhes com Leonardo Martins. Prefeitura de São Paulo adia a entrega de leitos do AMB e alega que a estrutura estará pronta no pico de contaminações por Covid-19 na cidade. Os espaços reservados para os hospitais de campanha no complexo foram abertos para a imprensa nesta quinta-feira. Atualmente, os funcionários estão recebendo os colchões para camas e os tomógrafos. Na semana que vem, a Prefeitura afirmou que vão estar à disposição 887 leitos. No AMB, estão sendo erguidos 1.800 leitos. No Pacaembu, são 200. Segundo o coordenador do Comitê de Coronavírus da Secretaria Municipal de Saúde, Luiz Carlos Amarco, ainda não há necessidade de usar os hospitais de campanha. A demanda ela vai estar acontecendo, certo? Então, assim, o que nós estamos fazendo? Não preciso trazer o paciente para cá na segunda-feira, com o pessoal aprendendo fluxo, correndo, instalando equipamento para colocar paciente, porque nós não temos essa necessidade no momento. Se tivesse, poderia fazer, mas não tem essa necessidade, né? Então, assim, nós, felizmente, como nós nos antecipamos, nós temos tempo suficiente para esperar 2 dias, como você falou, ou se precisar até mais, porque não existe esse paciente represado em lugar nenhum. Todos os pacientes estão com leitos, não tem nenhum paciente parado em local nenhum. 2.100 profissionais de saúde foram contratados para trabalhar no AMB. Os médicos e enfermeiros ainda precisam ser apresentados à estrutura do hospital para depois iniciar os trabalhos. O coordenador do Comitê de Coronavírus da Secretaria Municipal de Saúde, Luiz Carlos Amarco, explica que os hospitais de campanha não são prontos-socorros. Não adianta vir ninguém aqui que ele não vai entrar para ser consultado. Não existe consulta aqui. Existe aqui a internação e eles já vão vir internado de ambulância de uma unidade de saúde, que pode ser um pronto-socorro, uma UPA ou um próprio hospital. Final de abril já vai estar assim, tudo pronto e acho que a gente já vai estar no pico, né? Do jeito que as coisas estão indo, a gente vai estar chegando no pico e já vamos ter bastante pacientes aqui. Toda essa estrutura dos hospitais de campanha aqui do AMB e do estádio do Pacaembu custaram 35 milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo. O governo estadual anunciou que repassou 50 milhões para custear todos os leitos erguidos. De São Paulo, vamos até Brasília, ao vivo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, teria confidenciado a aliados que pensa em sair do cargo. Esse desabafo veio depois de o presidente da República dizer que Mandetta extrapolou e que não está sendo humilde. José Maria Trindade já com a gente, bem-vindo, Zé. Já começo falando, é claro, da entrevista ontem para os Pingos nos Is, muito bacana. Você, Augusto Nunes, Vitor Brown entrevistando o presidente, que disse sobre esse assunto que ele e o Mandetta realmente não andam se bicando muito e que o Mandetta deveria ouvir mais do presidente. Mas e aí, Zé, o que a gente pode tirar de conclusão dessa relação? Será que o Mandetta já deu alguma resposta mais clara sobre isso, sobre esse clima? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Adriana, bom dia a todos. Olha, Adriana, a entrevista realmente repercutiu muito por aqui. Eu vi muita repercussão, mas, na verdade, nos bastidores, o presidente apenas externou o que aqui em Brasília já estava muito claro, né? O Ministério da Saúde adota
práticas e orientações diferentes da orientação do presidente Jair Bolsonaro. Eu até perguntei se ele pensa diferente, por que ele não assume o governo e adota logo a volta ao trabalho e à normalidade? Ele disse que espera um apoio popular, e isso pode acontecer, o discurso está aumentando, né, para que ele, então, ele disse uma semana de prazo, possa mudar totalmente, aí seria mudar totalmente o conceito do governo. O ministro Henrique Mandetta recebeu apoio explícito de parlamentares, inclusive do DEM, viu? Os partidos políticos do Congresso estão apoiando 2 pontos. O primeiro é o da Saúde, né? Chefiado por Henrique Mandetta, e depois o ministro da Economia, Paulo Guedes. As dicas do ministro, os pedidos dele, têm sido aceitas no Congresso Nacional, tanto é assim que ontem o Congresso aprovou mudanças no orçamento da União, adequando o orçamento 2020 à nova realidade. Quando o orçamento foi elaborado e foi aprovado no Congresso Nacional, era um mundo, agora é outro mundo totalmente diferente. Apesar destas divergências, e ontem o presidente apenas falou claramente, né, o que está acontecendo nos bastidores, a ideia é que o ministro Mandetta continue na direção ali do trabalho do governo para combater o coronavírus. Tirar o ministro e colocar outro, que poderia ser o ex-ministro Osmar Terra, né, que comunga ali mais ou menos da ideia do presidente Jair Bolsonaro, isso seria mudar totalmente o governo, e para o presidente fazer isso, ele teria que já chegar com um plano pronto para a abertura do comércio e aí enfrentar os estados e municípios. Será uma luta muito mais difícil. Ou essa guerra interna, que é até saudável. É bom que um governo tenha divergências, é bom que um governo discuta. O presidente foi apenas mais transparente. E é esperado também, hein, Zé, diante de um problema dessa magnitude para todos. Agora, perguntado por um blog sobre essa fala do Bolsonaro, Mandetta respondeu: foco na doença, vida que segue, foco, lavoro, 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 trabalho, 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 em italiano. Zé, eu vou colocar o Vitor Brown na conversa com a gente, porque a entrevista foi conduzida por ele ontem nos Pingos nos Is, com o presidente da República, teve cerca de 1 hora de duração. Brown, será que você traz para a gente, repassa os pontos mais altos desse bate-papo? Vamos lá, Adriana. Pois é, né? Foi uma conversa longa de 1 hora. O presidente falou bastante sobre essa crise do coronavírus e, politicamente, a grande repercussão, o grande impacto foi em cima do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Como o Zé disse, há essa guerra interna, né? Cada um adotando um tom na condução dessa crise. O presidente Bolsonaro criticando o fechamento total do comércio, o isolamento da população, o isolamento total, enquanto o ministro da Saúde defende essas medidas. E aí, o presidente Bolsonaro falou sobre essa divergência de opinião em relação ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e disse que tem faltado humildade ao ministro. Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que, mas passada a guerra, em algum momento ele extrapolou. Ele sabe que tem uma hierarquia entre nós. Eu sempre respeitei todos os ministros. O Mandetta também, porque ele montou um ministério de acordo com a sua vontade. Tá? A gente espera que ele dê conta do recado agora. Agora, tenho falado com ele. E ele está meio numa situação de... Tá? No meio do combate não tem problema. Não é uma ameaça para o Mandetta, não. Se ele se sair bem, sem problema. Agora, nenhum ministro meu é indemissível. Nenhum. O presidente depois completou dizendo que o ministro Paulo Guedes não pode pensar só na economia e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não pode pensar só na saúde, mas que o Mandetta tem extrapolado um pouco. E depois disse também que o ministro da Saúde deveria ouvir um pouco mais o presidente. Agora, eu acho que o Mandetta, em alguns momentos, ele teria que ouvir um pouco mais o presidente da República. Ele disse que tem responsabilidade, já disse isso. Tem responsabilidade sim, mas ele cuida da saúde e o Guedes cuida da economia e eu entro no meio aqui para que não haja atrito entre essas áreas, que as duas áreas são importantes. Se alguém acha, se o Paulo Guedes achar que só a economia é importante, o Mandetta achar que só a saúde é importante, eu vou ter problema com os dois. Não tem nenhum problema com o Paulo Guedes. Agora, o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, pode ser. Mas
Está faltando um pouco mais de humildade para ele, para conduzir o Brasil nesse momento difícil que nós encontramos e que precisamos dele para que a gente vença essa batalha com o menor número de mortes possível. E sobre o fechamento de comércio, o presidente voltou a criticar os governadores e prefeitos que tomaram decisões assim e disse que ele, Bolsonaro, pode tomar uma iniciativa na semana que vem, justamente para definir a reabertura do comércio. Olha, você sabe que um presidente pode muito, mas não pode tudo, tá? Nós temos ali gente poderosa em Brasília que espera um tropeção meu, tá? Eu estou esperando o povo pedir mais, tá? Porque o que eu tenho de base de apoio são alguns parlamentares, tudo bem, não é a maioria, mas eu tenho o povo do nosso lado. Eu só posso tomar certas decisões o povo estando comigo. E eu mostrei para vocês têm acompanhado no mundo todo. As pessoas abaixo de 40 anos de idade é quase zero o índice de óbito quando a pessoa é infectada. Chega a 0,2%. A cada 500 falece um. E esse mês tem outro tipo de doença. Então tem que ser responsável a esse ponto. Afinal de contas, o que alguns governadores também mais querem é que eu tome uma decisão para trazer o problema para o meu colo. E dali para frente, qualquer morte que acontecer, começar a me culpar e começar a massificar. Essa que é a minha preocupação no momento. Mas a semana que vem, com toda certeza, se não começar a volta, pelo menos gradativa ao emprego, eu vou ter que tomar uma decisão. Pois é, foi uma conversa bastante franca, o presidente bastante à vontade, né? Essa entrevista que ele nos concedeu ontem, né, Zé? E a gente deixa o convite mais uma vez, a íntegra está disponível no YouTube, no canal do Pingos, para quem quiser acompanhar depois, vale a pena. O presidente deu mais detalhes, né, dessa opinião dele em relação à crise, as medidas que precisam ser adotadas, ao que não deveria ter sido feito, enfim, deu para entender melhor o pensamento do presidente em relação a tudo que está acontecendo, né? Explicando exatamente os bastidores desta fala, é o seguinte: o combate ao coronavírus está dividido em 3 pontos. Evidentemente, a parte de saúde, né, que é chefiada pelo ministro Henrique Mandetta, e ali há divergências claras entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Henrique Mandetta. A outra ponte aí é a da economia, né? Medidas estão sendo tomadas, como redução salarial com redução de jornada, medida provisória assinada pelo presidente, esse salário extra e emergencial de R$600, financiamento de folha de pagamento, enfim, várias medidas econômicas. E o terceiro ponto que o presidente abandona é o lado político. Existe um debate político muito forte. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, assumiu a liderança nesse debate político sobre coronavírus. O presidente do Senado estava com a Covid-19 e voltou ontem, né, ao comando do Congresso Nacional, depois de passar por dias se tratando dos sintomas, voltou agora. Esse lado político é importante. Só que no lado aí da saúde, o governo se dividiu. De um lado, o Mandetta, que acha que o isolamento social é o que deve ser adotado, como em todo mundo, e me disseram, antes até dessa entrevista, e houve a confirmação, de que o presidente aposta numa cura, numa difícil cura do Covid-19, mas, enfim, é a aposta. E nessa fala dele, Vitor, ele deixa muito claro ali, Adriana, que se houver uma vitória da ala do Mandetta, né, de que o isolamento social foi muito importante, que o Brasil vai passar de uma maneira mais tranquila pela crise, o Mandetta fica. Se não, na semana que vem, ele toma atitudes. Eu achei essa parte mais importante da entrevista, porque ele fala claramente, longe dessas intrigas e dessa disputa que já era conhecida, ele diz que na semana que vem vai tomar medidas. Ou seja, na semana que vem, ele pode assinar o decreto que determina a abertura do comércio e das atividades em todo o país. Ô Zé, eu ia falar justamente com você sobre esse trecho da entrevista, se eu não me engano foi uma pergunta feita por você mesmo, sobre ele, enfim, reabrir, por que ele não reabria, se ele tem esse poder, o que ele esperava. Ele falou, né, sobre a preocupação com cometer algum crime fiscal, principalmente, e também que ele aguarda mais apoio do povo, né, da própria população, que a vontade dele é de agir de acordo com a população, mas a gente vê países como a Itália, a Espanha, a Alemanha, Estados Unidos prorrogando, né, o confinamento. E o nosso país está, inclusive, sem máscaras e álcool em gel, tem muita falta disso para essa reabertura parcial, mas enfim, como você disse, parece que foi dado um prazo, hein?
a partir da semana que vem, se realmente as coisas não se encaminharem naturalmente para uma reabertura parcial do comércio, o presidente pode sim tomar uma decisão assinando então uma medida para essa reabertura parcial inicialmente, não? Eu entendi assim, que ele deu um prazo, né? E a partir daí ele toma a decisão. Ele está com o decreto pronto, ele disse ontem, né? E esse decreto diz o seguinte, que é mais ou menos na linha do que disse o presidente da Organização Mundial de Saúde, de que quem precisa realmente trabalhar e depende do trabalho para levar alimentos para casa estaria liberado para a atividade. Olha, isso é todo mundo, né? Todo mundo precisa de trabalhar, todo mundo depende do trabalho para levar alimentos para casa. E ele também tenta buscar ali apoio na população que está crescendo. Já existem movimentações em vários estados, empresários fazendo carreatas e tal. Ele está esperando exatamente esse apoio. O presidente lida muito com apoio popular, muito mesmo, porque abandonou a área política, abandonou ali esse apoio do Congresso Nacional. Ele é dependente desse apoio. Verdade. E que difícil está sendo, né, coordenar a saúde e a economia, administrar esses dois assuntos tão importantes nesse momento da crise, hein? Zé Maria, sexta-feira, bom fim de semana, obrigada pela participação. A gente te acompanha ao longo da programação ainda hoje também. Um abraço, hein? Eu tinha até me esquecido que hoje é sexta-feira, mas está confirmado, é mesmo, sexta, é isso aí. Obrigado. Se confundindo, né? Obrigada a você, Zé. 10h33 agora, a 2 dias do fim do prazo de filiação para concorrer nas eleições municipais deste ano, a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, assinou a ficha de entrada no Solidariedade, como conta o Vinícius Moura. A ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, se filiou nesta quinta-feira ao partido Solidariedade. Com isso, ela está apta para disputar as eleições municipais. Com passagens por PT e MDB, Marta disse em nota que pretende continuar lutando pela construção de uma frente ampla. Ela afirmou que pode exercer qualquer papel e que não tem pretensão pessoal neste momento. A ex-prefeita pede a união de forças liberais, de centro e progressistas para a construção de programas sociais abrangentes e políticas públicas emergenciais. Desde que se desfiliou do MDB em 2018, Marta vem exercendo fortes críticas ao bolsonarismo. Uma chapa dela com o PT não está descartada. O prazo para registro de candidatura à Prefeitura de São Paulo é até o dia 15 de agosto. A disputa deve contar com nomes como o do atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, Joyce Hasselmann, do PSL e Márcio França, do PDT. Também devem concorrer o deputado estadual Arthur Duval, do Patriota, o empresário Andréa Matarazzo, do PSD e Felipe Sabará, do Novo. 10h35, primeiro intervalo de hoje aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A gente volta já já. Jovem Pan Especial. Coronavírus. Ao contrário do que tem sido propagado nas redes sociais, os produtos importados da China ou países que tiveram casos confirmados do coronavírus não contêm a doença. Plástico bolha, normalmente usado para proteger objetos que chegam pelo correio, também não armazenam o ar contaminado. É mais uma fake news. De acordo com o governo de São Paulo, o vírus morre depois de 24 horas de ter deixado o organismo hospedeiro. Esse período é suficiente para que compras feitas pela internet cheguem com segurança até a sua casa. Jovem Pan Especial. Coronavírus. Olá pessoal, meu nome é Cláudio, eu moro em Londres. Meu nome é Gabriela, eu moro em Dubai. O meu nome é Nicolas e eu falo de Berlim. Aqui é o Marcos, o Chapinha. Eu moro aqui em Roma há 8 anos. Eu me chamo Dete, estou falando com vocês diretamente de Paris. Meu nome é Rivan e atualmente eu estou aqui em Barcelona. Oi, aqui é a Júlia, eu moro em Portugal já tem 2 anos. E esse negócio do coronavírus não é brincadeira não, galera. Tomem cuidado, porque o negócio é sério. Nós estamos aqui em quarentena. Se sairmos de casa, temos que levar um atestado. Eu gostaria de falar para vocês que aqui na nossa região tá muito difícil também. Algumas medidas de isolamento social foram tomadas.
E essas medidas são muito importantes para que um número relativamente menor de pessoas seja infectado simultaneamente pelo vírus. A gente achou aqui no começo que era só um negócio na China, que era controlável e tal. Daqui a pouco chegou em Milão e o negócio se alastrou pela Itália inteira. A gente sabe que o que está acontecendo é uma coisa muito perigosa, é um problema muito sério, que a gente tem que levar isso com bastante seriedade. Cada vez mais tem mais gente. Ontem tinha 430 pessoas, hoje já passou para 635. Cada dia esse número sobe mais. O conselho que eu gostaria de dar para vocês, como sendo uma pessoa da área da saúde, é que não vá no hospital com qualquer sintominha de gripe. Porque se você não está infectado, você pode se infectar lá. Então, cuide em casa, se isole. Só vá ao hospital se você tiver algum sintoma grave, como falta de ar ou alguma febre muito alta. Distância de ao menos 1,5 metro de pessoa para pessoa. Importante, muito importante, a higienização. Ok, isso aí vai fazer uma diferença brutal no final desse resultado de estudo. Eu sei que para muita gente não acontece nada, mas para muita gente acontece. Então vamos pensar nos outros, né? Meu conselho é bem rápido. É uma campanha que eles fazem aqui na Espanha e que no Brasil deve ser igual. Que aqui é eu me quedo em casa e no Brasil deveria ser eu fico em casa. Pessoal, sabe que horas são agora? 00:30. E eu já tô pronto aqui na Jovem Pan, que tá vazia pelo horário, para apresentar o Tamo Junto, eu e o Adriles Jorge. Mas não estamos sozinhos nessa. Abrimos as câmeras para você fazer parte do nosso programa. O telefone tem mais gente conectada. Alô, boa noite. Eu falo do Quebec, Canadá. Como é que tá a sua cidade? Paracatu, é isso, né? A gente quer saber o que tá acontecendo na quarentena aí no seu lar. Queremos bater um papo sobre tudo isso que tá acontecendo no mundo. E nós vamos colocar você no ar. Por Skype, por FaceTime, por telefone, por ICQ. O que é ICQ? Pelo amor de Deus, eu nem sei o que é isso. Enfim, você e o Brasil todo podem participar dessa corrente de solidariedade de combate ao coronavírus. Hashtag fica em casa e tamo junto na Pan. No rádio, na TV, na internet, no aplicativo. Se liga, de domingo a domingo, da 00:00 às 4h. Tamo junto na Pan. Jovem Pan, sempre com você. Jornal da Manhã, segunda edição de volta. Agora faltam 20 minutinhos para as 11. Desde quarta-feira está vigorando a medida provisória 936, que estabeleceu o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Essa medida provisória permite a suspensão de contratos de trabalho ou a redução salarial e de jornada para evitar demissões durante a pandemia. Por conta disso, existem muitas dúvidas, é claro, sobre a extensão do programa e como as mudanças devem afetar as jornadas de trabalho. Para esclarecê-las, conversamos hoje com a advogada trabalhista do escritório Gaia Silva Gaed, Beatriz Tilquian. Beatriz, bem-vinda, obrigada pela sua atenção conosco da Jovem Pan. Bom dia. Bem, eu começo te perguntando, a negociação para decidir a melhor opção entre a suspensão de contrato, redução de jornada e salário, deve ser feita diretamente entre empregador e empregado? Bom dia a todos. A medida provisória, ela autoriza uma negociação individual entre empregador e empregado para a discussão da redução de jornada ou da suspensão do contrato. Mas ela não exclui a possibilidade da negociação coletiva, que é aquela que tem participação do sindicato. A restrição que é feita sem a exigência da participação do sindicato seria para a redução de jornada de trabalho em 25%. Certo. Essa redução de salário e de jornada de trabalho devem ser compatíveis? Sim, deve ser proporcional para garantir a manutenção do valor hora do que já era assegurado no contrato de trabalho.
A senhora poderia dar um exemplo para a gente? Então, por exemplo, se eu trabalhava 10 horas ou recebia 10 mil reais, passo a receber 5 mil, trabalhava 10 horas, passo a trabalhar 5, diminui tudo pela metade e assim vai indo proporcionalmente, se reduzir 30%, 70% de salário e jornada, e isso é por um tempo, deve ser provisório, e depois volta a acontecer uma nova negociação? A medida provisória, ela limita a redução de jornada proporcionalmente ao salário por até 90 dias, e a suspensão do contrato, que é o caso em que o empregado não pode trabalhar, o contrato fica suspenso, não há trabalho e não há pagamento de salário, isso pode vigorar por 60 dias. E é permitido uma prorrogação, 30 dias mais 30 dias. No caso específico da suspensão do contrato, o governo previu o pagamento de um benefício. E aí, quem vai pagar pelo período em que o empregado não trabalha é o governo. Nos casos de redução de jornada e de salário, é o empregador que vai pagar, o empregador paga esse salário reduzido e o governo complementa. Essa complementação, ela é feita com base no cálculo de seguro-desemprego. Então, só para a gente ter uma ideia, a parcela máxima de seguro-desemprego hoje está em torno de R$ 1.800. Então, o benefício que pode ser pago pelo governo vai ser proporcionalmente a este valor. E o salário também não pode ser reduzido para baixo do valor de um salário mínimo, não? Existem algumas condições, como a senhora está trazendo para a gente. O empregado e o empregador têm como consultar esses detalhes em algum local? Em algum site? Sim. Em algum canal? Sim, a gente tem as informações dentro do site do Ministério da Economia. Em razão até da forma como hoje todo mundo está trabalhando em forma de isolamento, o secretário de Previdência e Trabalho vem concedendo várias entrevistas, até mesmo algumas entrevistas informais, através de live, trazendo esse debate para que as pessoas consigam ter bastante acesso à informação. Beatriz, com a gente aqui também, Vitor Brown, com uma pergunta para a senhora. Doutora, e depois que a empresa adere a esse regime, a esse programa, o funcionário ganha uma espécie de imunidade, né? Passado o período da suspensão do contrato, ele não pode ser demitido, né? Queria que a senhora explicasse melhor como funciona essa parte do programa, esse trecho da medida provisória. Ótimo ponto. A medida provisória, ela estabelece que, pelo período da redução salarial e redução de jornada, ou pelo período de suspensão do contrato de trabalho, aquele empregado ele é estável, ele não pode ser desligado sem justa causa. E ela garante que, após a retomada do contrato, quando ele voltar a vigorar nos seus termos plenos e habituais, pelo mesmo período que se vigorou a redução ou a suspensão, o empregado está estável. Então, se, por exemplo, o empregador fez a redução de jornada e de salário por 2 meses, o empregado ele está estável por esses 2 meses e por mais 2 assim que finalizar o período de suspensão do contrato de trabalho ou da redução de jornada. E em relação à contribuição da FGTS, doutora, tem alguma regra prevista? Ela diminui proporcionalmente, como a senhora estava explicando agora para a Adriana no caso da redução de jornada. A contribuição do FGTS e do INSS, elas são reduzidas também? Tudo vai ser reduzido porque essas contribuições, elas tomam como base de cálculo o pagamento de salário. Se o salário é reduzido, o recolhimento vai ser reduzido proporcionalmente também. E o programa vale para qualquer área, né, doutora? Tem alguma restrição ou empresa de qualquer segmento pode aderir? Todas as empresas podem aderir, inclusive o empregador doméstico. A única exceção da lei são para os empregados públicos. Para a iniciativa privada, basicamente para todas as empresas, incluindo o empregador doméstico. Ou seja, a empresa não precisa comprovar que o serviço dela foi afetado pela pandemia, que a paralisação provocou algum prejuízo financeiro. Não, a empresa pode automaticamente tomar a decisão e aí, seguindo todo esse protocolo que a senhora explicou agora, de acordo com a convenção coletiva ou com acordo individual, enfim, aí a empresa tomando a decisão, ela pode aderir à suspensão, né? Sem comprovar nada. A empresa pode aderir. Esse é um ponto altamente questionável no sentido de que quem vai avaliar todos os atos que nós estamos praticando aqui vai ser o Poder Judiciário.
E numa regular relação de trabalho, o empregado, depois que termina esse vínculo, ele tem 2 anos para procurar o Poder Judiciário para discutir as eventuais condutas do empregador. Então, é natural que o Poder Judiciário, especialmente a Justiça do Trabalho, procure analisar se essas decisões que foram tomadas de boa fé, com coerência, de maneira responsável, para validar a redução de jornada de trabalho ou a suspensão de contrato, que são medidas extremamente excepcionais. Tanto que, neste aspecto, existe a discussão e já existe medida de uma ação judicial, mais de uma ação judicial, na realidade, proposta para o Supremo Tribunal Federal avaliar se as alterações contratuais feitas de modo individual, através dos acordos individuais entre empregador e empregado, serão válidas ou não, se são constitucionais ou não, e se deveriam ter o envolvimento do sindicato. Então, o que a gente recomenda é que, embora a lei não traga restrição no tocante a tipo de atividade ou status da empresa, é importante lembrar que essas decisões elas são autorizadas em razão do estado de calamidade pública e nós estamos vivendo um estado, uma condição, um cenário muito excepcional. E o Poder Judiciário vai avaliar isso para os casos em que houver algum tipo de questionamento. Ou seja, a empresa não precisa comprovar que ela foi afetada pela pandemia, mas lá na frente ela pode vir a ser questionada na justiça, né? Exatamente. E o que vai ser avaliado era exatamente todos os requisitos de boa-fé, da atitude do empregador, da responsabilidade sobre essas medidas, porque pelo estado excepcional, a medida provisória está autorizando que sejam feitos esses acordos individuais. Mas a gente tem a Constituição dizendo que esse tipo de acordo para a redução de jornada de trabalho precisaria ter a participação do sindicato. Então, para a gente dar força para essas medidas, se houver o questionamento judicial, é provável que o Poder Judiciário busque esses elementos de boa-fé, de necessidade, da situação financeira e econômica da empresa para poder validar essas medidas. E, doutora, para encerrar, a senhora com experiência nessa área de advocacia trabalhista, a medida provisória, o programa emergencial, te parece bastante claro ou realmente vai deixar margem para no futuro muitas discussões, muitos processos judiciais? E emendo mais uma dúvida, existe um cálculo de quantas demissões podem acabar sendo poupadas com a medida? O Ministério da Economia vem apresentando esses números e essa é uma das justificativas para que a medida provisória preveja essa sistemática que autoriza as negociações individuais. Foi considerada, inclusive, a capacidade dos sindicatos em fazer as negociações. Segundo o Ministério da Economia, os sindicatos não teriam a capacidade, mantendo o ritmo normal de informações ou de negociações, considerando, por exemplo, fevereiro do ano passado, fevereiro desse ano, antes dessa crise, e considerando a projeção em razão das empresas que precisariam negociar para poder fazer a redução, o Ministério da Economia constatou que os próprios sindicatos não conseguiriam dar vazão a essa negociação, o que justificaria, então, os acordos individuais. É importante a gente acompanhar essa ação que está no Supremo Tribunal Federal. É o Supremo que vai decidir sobre a constitucionalidade das medidas, mas o governo está muito confiante de que essa medida, por ser excepcional e por ter como preocupação a garantia de emprego e de renda, isso seria o suficiente para validar os acordos individuais. Perfeito, vamos acompanhar então e ver como o programa deve funcionar na prática, né? A gente vai trazendo as informações aqui na Jovem Pan para quem nos acompanha. A gente conversou com a advogada trabalhista do escritório Gaia Silva Gaed, Beatriz Tilcan. Beatriz, obrigada mais uma vez pelo seu tempo com a gente e boa sexta-feira. Obrigada, igualmente. Valeu. 10h51, o governo federal publica auxílio de R$ 600 a informais no Diário Oficial da União, mas a data para o pagamento do auxílio segue indefinida. Os detalhes com a Camila Yunis. O auxílio financeiro de R$ 600 para trabalhadores informais foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O objetivo é ajudar 54 milhões de brasileiros que ficarão sem renda por causa das medidas restritivas para combater a Covid-19. O valor será pago durante 3 meses e, além dos informais, estão inclusos os trabalhadores intermitentes e microempreendedores individuais.
O governo também confirmou ontem que, apesar do adiamento do prazo de entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física para 30 de junho, as restituições começarão a ser pagas já a partir do mês que vem e vão até o final de setembro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. O secretário especial de Previdência, Bruno Bianco, aproveitou a entrevista coletiva para rebater críticas de que o governo teria simplesmente autorizado a redução de salários no país ao lançar um programa de proteção ao emprego. Segundo ele, a redução é proporcional à diminuição da carga horária. Portanto, em todos os casos, o trabalhador que tiver a sua jornada de trabalho reduzida ou o trabalhador que tiver o seu contrato de trabalho suspenso receberá todos, eu repito, um auxílio do governo correspondente à mesma redução ou correspondente à respectiva suspensão salarial, oportunidade em que o seguro-desemprego será pago, Esse valor relativo ao seguro-desemprego será pago em sua totalidade. O governo anunciou ontem também a desoneração temporária do IPI sobre os equipamentos destinados ao combate ao coronavírus. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, demonstrou preocupação com a saúde financeira das empresas do setor e anunciou que elas terão 12 meses para reembolsar ingressos de shows, por exemplo. Ele explicou ainda que existe a proposta de se aproveitar hotéis que hoje estão praticamente vazios para que os profissionais de saúde possam ficar mais próximos dos locais de trabalho. Em Brasília, a Câmara deve votar hoje orçamento paralelo para o combate à pandemia. Microfone Jovem Pan agora com Levi Guimarães. A Câmara deve votar hoje a PEC que cria um orçamento paralelo só para o combate ao coronavírus, tirando esses gastos do orçamento convencional da União. O dinheiro vai ser gerido por um comitê de gestão da crise formado pelo presidente da República, ministros e secretários de saúde estaduais e municipais. A proposta feita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é apoiada pelo governo. O chamado orçamento de guerra, criado pela PEC, não precisa seguir normas como o teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal, além da regra de ouro, liberando o governo federal a gastar o que julgar necessário, como destaca o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis. A PEC do Orçamento de Guerra possibilita a flexibilidade dessas regras no momento de calamidade pública. No momento em que a população precisa receber recursos, nós temos que ter a flexibilidade de poder fazer esse recurso chegar na população. O secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, anunciou que, com as medidas de combate ao coronavírus, a previsão de déficit nas contas públicas para este ano subiu de 124 para 419 bilhões de reais. Um déficit primário, que é o maior da série histórica, mas ele é justificado pela pronta ação do governo federal e entendemos que é limitado a 2020 e que a economia se recuperará e que as contas fiscais entrarão novamente em uma trajetória de equilíbrio fiscal. Após 15 dias de tratamento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está curado do Covid-19 e retorna hoje ao trabalho. Ele realizou 2 novos testes e ambos deram negativo. O senador defendeu as medidas de isolamento tomadas por governadores e prefeitos. Que as decisões de governadores e de prefeitos de ficarmos em isolamento social, ela é fundamental para contermos o avanço e não colapsarmos o sistema de saúde do Brasil nesse momento. Porque só juntos poderemos ultrapassar essa crise que vivemos hoje no Brasil. Fiquem em casa. Nesta quinta-feira, o Congresso aprovou um dos projetos enviados pelo governo sobre o orçamento impositivo, que obriga o pagamento de todas as emendas parlamentares de bancada. O texto, que define regras para a execução das verbas, agora também permite ao governo aumentar ou reduzir despesas e receitas sem apresentar compensações. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, isso facilita o pagamento da renda emergencial de R$ 600 para os trabalhadores informais. De Brasília, Levi Guimarães. Relógio marcando agora 10h56. Brasil mantém por mais 30 dias a restrição à entrada de estrangeiros por fronteiras terrestres. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União e é assinado pelos ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança, Luiz Henrique Mandetta, da Saúde e Tarcísio Gomes, da Infraestrutura.
A medida publicada nesta quinta vale para a entrada de estrangeiros provenientes da Argentina, Bolívia, Colômbia, das Guianas, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai. A restrição prevista na portaria publicada nesta quinta não se aplica a imigrantes com residência, profissionais estrangeiros em missão internacional e cônjuges brasileiros. Os números da pandemia não param de subir nos Estados Unidos. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Olá, bom dia a todos. Pois é, foram 1.169 mortes por causa do coronavírus registradas aqui nos Estados Unidos em apenas 24 horas. Isso entre as noites de quarta e quinta-feira. Esse foi o maior número de mortes já registradas pelo coronavírus em um só dia no mundo todo. Ultrapassou até mesmo a Itália, que chegou a ter 969 mortes em apenas 24 horas. E ontem a doutora Deborah Birx, que coordena a estratégia de combate ao vírus na Casa Branca, disse que os americanos não estão seguindo as regras de distanciamento social da forma como deveriam. Porque o que acontece? O governo federal aqui está orientando, pedindo para que a população do país todo fique em casa e respeite essas regras de distanciamento social. Mas os Estados Unidos têm muito essa coisa da autonomia dos estados, né, e até mesmo dos municípios, das cidades. Então, por causa disso, você tem diferenças enormes ali de lugar para lugar. Você tem lugares como Nova York, por exemplo, onde as pessoas são até multadas se não respeitam essas regras de isolamento social. Mas você tem outros lugares e outros estados que nem aplicaram ordens de isolamento social, de fechamento de comércio. São poucos, são cerca de 10 estados, né? Mas enfim, existe essa diferença entre o comportamento dos moradores. Aqui em Nova York, as pessoas estão levando muito a sério essa questão. Você sai na rua e as ruas estão vazias. As pessoas só saem mesmo em caso de necessidade. Mas não é em todo o país que isso está acontecendo, não. E olha, só mais duas últimas informações. O Partido Democrata resolveu adiar a convenção nacional do partido, que começaria, né, que começa mesmo o período de campanha para as eleições, que acontecem em novembro. Então, antes, essa convenção nacional do Partido Democrata aconteceria no mês de julho e agora ela foi adiada para agosto. E ontem, o Empire State, aqui em Nova York, fez uma homenagem lindíssima aos profissionais de saúde. O prédio ficou todo iluminado ali, o topo do prédio, com luzes vermelhas que piscavam no ritmo das batidas de um coração, para homenagear essas pessoas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. O estado de Nova York pediu para que profissionais de saúde se apresentassem de forma voluntária para trabalhar aqui, né? Porque, é claro, o estado não precisa só de leitos hospitalares, de equipamentos, precisa também de pessoas que trabalhem, né? De funcionários. E mais de 80 mil profissionais de saúde se apresentaram, disseram que podem trabalhar aqui sim, em caso de necessidade, incluindo pessoas de fora do estado, viu? Cerca de 20 mil pessoas, né, dessas 80 mil que responderam ao chamado do governador, não são aqui de Nova York, mas disseram que topam sim vir para cá em caso de necessidade e ajudar nessa situação difícil, trabalhar nessa linha de frente. Então é pelo menos uma notícia boa, né? Em meio a tantos dados preocupantes, em meio a essa situação grave aqui nos Estados Unidos. E eu continuo por aqui acompanhando tudo o que acontece, todos os desdobramentos desse cenário e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Para completar, nessa terça-feira, os Estados Unidos registraram mais 1.169 mortes por coronavírus. O número é recorde para qualquer país num único dia desde o início da pandemia. E a situação também está complicada no Reino Unido, que teve de novo, ou pela primeira vez, melhor dizendo, recorde de mortes em um dia. Vitor Brown tem essa informação completa. É isso, Adriana. Na Europa a situação ainda preocupa bastante, especialmente no Reino Unido. Foram registradas nas últimas 24 horas 684 mortes provocadas pela Covid-19. Agora o Reino Unido já chega à marca de 3.605 mortos pela Covid-19. Esse aumento registrado nesta sexta-feira é de 23% em relação ao número de ontem. No total, em todo o Reino Unido, já foram testadas até agora mais de 173 mil pessoas, sendo que 38 mil estão contaminadas pelo coronavírus. Na Espanha, hoje, pela primeira vez, o número de novas mortes provocadas pela Covid-19
caiu. É a primeira vez desde o dia 26 de março que há uma queda, mas mesmo assim ainda é muito alto, se mantém acima dos 900. Segundo o balanço do Ministério da Saúde espanhol, foram 932 novas mortes nas últimas 24 horas, mas é um ritmo menor do que dos últimos dias. Só para se ter uma ideia, na passagem de quarta para quinta-feira foram 950 mortos. Agora esse número caiu para 932. Como eu disse, a primeira queda desde o dia 26 de março. Agora, segundo o governo espanhol, já chega a 10.935 o número de mortos pelo coronavírus por lá na Espanha. Já a Itália anunciou hoje que vai prorrogar o confinamento por causa da pandemia do novo coronavírus até o dia 2 de maio. O país já tem 13.900 mortos pela Covid-19, o número de infectados passa de 115 mil e a situação deve seguir assim, o confinamento deve seguir então por pelo menos mais um mês até o dia 2 de maio, Adriana. A maioria dos países em Brau, assim como nós, afetados pela pandemia, está ainda a maioria subindo, né? Subindo para o alto da curva, para o ponto máximo do pico do surto, chamado pico do surto da pandemia. E a gente aguarda em breve poder começar a dar notícias dos números abaixando e logo notícias sobre recuperação. Bem, o assunto é economia, agora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, com Samidana. Sejam bem-vindos a mais um Economemes, tema de hoje, Home Office. E para o tema fazer mais sentido do que nunca, temos ele, o co-apresentador desse programa, Daniel Zuckerman. Explicando rapidamente, Economemes, a gente pega os memes da internet para ver qual que é o impacto dos memes na economia, no seu bolso e também na sua saúde mental. Ponto é, se gasta mais em casa trabalhando ou no trabalho? Do ponto de vista das empresas, home office veio para ficar. A gente, agora nesse momento, se percebe que muito menos reuniões presenciais são necessárias. Então, você não gasta com gasolina, você tem o seu tempo, que é um valor talvez um dos mais preciosos, e tem esse problema, né? Tem umas discussões, quem vai pagar a conta de luz, quem vai pagar a internet, vai ser a empresa, vai ser o trabalhador, mas eu tô gostando. Você que é um cara organizado, né, com os números, quais são as dicas que você dá para economizar no home office, né? Porque precisa ter uma disciplina para fazer isso. Precisa da disciplina e você precisa também você ter horários, né? Tanto para gastos, assim, eu vou fazer mercado essa hora, vou comer besteira essa hora e vou produzir tais horas. Agora, o nome do programa, Zuzu, é Economemes. Então eu te pergunto, quais memes temos para esse tema, que é um tema muito bom para a internet? O cara faz o home office, esse é o primeiro que eu te mandei, tem um cara, no meio da privada aqui do banheiro, só que ele tá trajando um terno e gravata que mostra a competência e a elegância dele, né? Exatamente. Tem aquele cara que finge, né, que é expert, né? Tem muita gente que caga a regra na internet. Sim. Esse cara tá cagando realmente regra no banheiro, né? Não sei se você percebe. Eu percebi aqui. Que ele São vários aqui. O que é mais difícil, Sam, você que tem filho, e eu também, é esse que eu acho fantástico. É uma mãe que coloca os dois filhos praticamente numa jaula, porque é um inferno controlar a educação dos filhos junto com o trabalho. Estão falando que se não descobrirem a vacina, né, os laboratórios, as mães vão descobrir e os pais também, porque não aguentam mais os filhos dentro de casa. O Economemes é isso com o Samidana, meu grande amigo. Eu tô morrendo de saudade de você. Sim, em breve não nos de veremos. todas as pessoas, não de todas as pessoas. E você sabe, né? Graças a Isinvest que apoiou essa nossa ideia, exatamente. Que eu acho que a gente está fazendo um serviço para a população, para destrinchar todos esses fake news. Nós temos aqui o aplicativo da Easy, você sabe que você pode baixar pelo Android, pela Apple, para você ter mais informações. Agora, o conteúdo exclusivo está aqui na Jovem Pan e também no nosso grupo do Telegram. Quem quiser saber mais, entra na nossa rede social. Sami, é um prazer, eu tô morrendo de saudade de você, cara. Vou ficar aqui, te dou um abraço virtual. Sinta-se abraçado. Esse foi mais um Economemes. Baixe o aplicativo da Isinvest, que é de graça. Para abrir conta também é de graça, para manter conta é de graça. Zuzu, tô morrendo de saudade. Sinta-se abraçado e até o próximo Economemes. Tchau, tchau. 11h06 da manhã, eu faço mais um intervalo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, mas na volta tem muito mais informação para você. Fique com a gente.
A Jovem Pan quer te ouvir. O que você está fazendo no combate contra o coronavírus? Mande um vídeo pra gente no nosso WhatsApp. Anote o número. É 011 9311 70620. Aqui quem fala é Michael, da Bélgica. Estou falando aqui do meu home office. Não mudou muito em relação ao trabalho para mim. Eu já trabalho cerca de 60% do meu tempo aqui de casa mesmo. Mas agora todas as visitas à empresa estão fechadas, a maioria das pessoas estão trabalhando de casa, tudo fechado, cinema fechado, restaurante fechado, pub fechado, lojas. A única coisa que fica aberta é a farmácia, supermercados. Tem um limite de meia hora para ficar dentro do supermercado, só uma pessoa da família pode entrar no supermercado, mantendo a distância entre as pessoas. Então eles calculam o tamanho do supermercado e dividem por tamanho, e só certas pessoas, dependendo do tamanho do supermercado, um certo número de pessoas podem entrar no supermercado. Tem muita coisa que não se acha mais aqui, álcool gel não acha mais, máscara já não acha mais, papel higiênico, por tudo que parece, não se acha mais. O inimigo é invisível. Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. We have to fight that invisible enemy. O melhor remédio é a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. Coronavírus, aprende isso. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Jovem Pan, sempre com você. Auto Performance com Mark Tauer. Crianças no confinamento, crianças no home office, crianças. Eu tenho duas. Tenho uma filha de 6, a Cora, um filho de 4, o Josh. E só eu sei, e você também, o quanto é difícil a gente trabalhar quando tem criança em casa. Mas dá-se um jeito. E eu vou te dar 3 dicas para isso. A primeira delas, dê atenção. É extremamente importante que você mostre para a criança que ela tem valor também, um valor maior do que o trabalho. A atenção pode ser dada antes, minutos antes, 10, 15 minutos de brincadeira antes do trabalho, na hora do almoço, durante as pausas. Mas é extremamente importante que você o faça, para ela e para você. Segundo ponto, trabalhe com turnos. Se você mora com alguém, seja esposa, marido, namorada, namorado, qualquer tipo de cônjuge e também avós, essas pessoas podem cuidar das crianças enquanto você trabalha e vice-versa, para que você possa deixar também os outros trabalharem. E o terceiro ponto, as babás eletrônicas. Utilize os aplicativos para poder trazer filmes, intervenções, contação de histórias e, sobretudo, interações com quem não está lá. Os avós, os amigos, os tios, os primos e até quem está distante. Usando essas 3 dicas, as babás, a atenção e também os turnos, tenho certeza que você vai trabalhar mais e melhor e todo mundo sai feliz. Te espero em Auto Performance, meu podcast de entrevistas pela Jovem Pan, na sua plataforma preferida. Até lá! Auto Performance com Mark Tauer. Jovem Pan Especial. Coronavírus. O recado que eu trago hoje para vocês é: mantenham-se ativos. Inúmeros estudos já mostram que pessoas fisicamente ativas têm um sistema imunológico muito melhor. Ou seja, nesse momento é importante que a gente faça atividades físicas. Ela vai melhorar e ajudar você no sono. Talvez mantenha o seu peso para aqueles quilinhos indesejados que a gente acabe ganhando nesse período em que a gente não coma tão bem. Mas é importante praticarmos atividade física, seja onde a gente conseguir, dentro da nossa própria casa, dentro dos nossos corredores, na nossa sala, com polichinelo, caminhada no lugar, corrida no lugar,
pular corda, até mesmo a nossa limpeza diária de... Obrigada pela sua companhia conosco aqui na Jovem Pan. Agora são 11h11. Estamos de volta falando sobre os estados brasileiros que correm para achar soluções diante da queda brusca de arrecadação. Acompanhe a reportagem do Daniel Lian. A previsão de déficit nas contas públicas, se já era esperada, agora depois da crise provocada pela pandemia do coronavírus, torna-se absolutamente inevitável. O rombo nos cofres governamentais é iminente. Dentro desta nova perspectiva, secretários estaduais da Fazenda trabalham para tomar decisões rápidas e até certas vezes amargas. O aumento de gastos não previstos, motivado pelas medidas de combate ao Covid-19, modificou a forma de atuação na esfera estadual. A ordem é tentar equilibrar as finanças. A secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, adianta que a arrecadação de tributos sofrerá uma queda brusca, especialmente do ICMS. Que nós não podemos esquecer nesse momento é uma reposição das perdas de arrecadação de ICMS. Nós temos aqui acompanhado no estado do Ceará, por exemplo, o nosso principal segmento de arrecadação é o de combustíveis, representa 23% da arrecadação do Ceará. Estamos olhando o fluxo de notas dos últimos dias, dos 10 últimos dias, existem quedas que chegam a 66%. Então a nossa arrecadação não vai cair, não, ela vai despencar. O secretário da Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa, afirma que neste momento não há outra saída a não ser uma atuação forte do governo federal no socorro aos estados. Nós precisamos de outras ações e o Estado não tem capacidade de gerar moeda, ele não tem capacidade de emitir títulos. Então, ele realmente ainda está com essa questão financeira bastante profunda. Então, ele vai precisar de buscar alternativas de recursos e, neste momento, não há outra alternativa que buscar recursos junto à União. Os secretários de todos os estados da federação estão trocando ideias para encontrar as melhores soluções a fim de equalizar as contas. Campanha contra a gripe. Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários poderão tomar a vacina. Quem traz o assunto é o Marcelo Matos. O Ministério da Saúde inclui os caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários na segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que começa no dia 16 de abril. As categorias se unem ao grupo prioritário: doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e salvamento. Em São Paulo, o Estado vai liberar adesivos eletrônicos de pedágio aos caminhoneiros para evitar o pagamento manual com dinheiro e o contato nas cabines em estradas paulistas. Em parceria com o setor privado e o secretário de Logística e Transportes, João Otaviano, ressalta a série de medidas para a manutenção do abastecimento. Com a distribuição de kits de alimentação, kits de higiene e limpeza, estão colocando também à disposição dos caminhoneiros vouchers para alimentação e também para banho e pontos de parada para dar tranquilidade ao caminhoneiro. Isso está acontecendo ao longo do estado de São Paulo inteiro. Para ter uma noção disso, da abrangência de todas essas ações, nós temos um site que é o www.abastecimentoseguro.sp.gov.br. Numa parceria com 3 empresas privadas, o governo de São Paulo vai entregar 25 mil tags de maneira gratuita, sem taxa de adesão e mensalidade. Hoje, 64% dos pagamentos nas rodovias paulistas são em cabines automáticas. O setor de alimentos terá exclusividade em 6 mil adesivos e parte também será destinada aos produtores rurais. Quase um mês depois da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, o município de Duque de Caxias vai passar a adotar medidas restritivas para conter ou tentar conter a proliferação rápida do coronavírus, já que a primeira morte foi registrada, então, na Baixada Fluminense. Rodrigo Viga conversa com a gente ao vivo, já está por aqui. Viga, que linda imagem! Conta pra gente onde você está, quem nos acompanha por vídeo
tá vendo também essa beleza. São 11h16 da manhã, como está a temperatura por aí? O que você fala para a gente sobre esse assunto? A cada dia que passa, as medidas vão se ajustando em todos os estados do nosso país, hein? Bom dia. Exatamente, Adriana. Bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Eu e o cinegrafista Márcio Marzullo, nós estamos aqui no Mirante da Niemeyer. Dá para ver que não tem quase ninguém na praia, né? Essas são as praias do Leblon e também de Ipanema. Ele vai dar uma panorâmica aqui. Olha que beleza essa vista, viu, Adriana? É o mar aqui da Zona Sul. A gente saiu já de Ipanema e Leblon, chegou em São Conrado rapidinho, pertinho de São Conrado. A gente está aqui no Mirante da Niemeyer. Atrás nós temos a favela do Vidigal e um hotel que está fechado, viu, Adriana? Sim. Antes de falar da questão dos hotéis, me lembra para não esquecer, tá? Tá bom. Vamos falar dessa questão aí de Duque de Caxias. O prefeito lá de Duque de Caxias, Washington Reis, ele decidiu somente agora, depois de 15 dias já de restrições aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, decretar medidas de distanciamento, isolamento social, fechamento de bares, restaurantes, aquelas medidas que a gente já conhece, que estão sendo adotadas quase que de forma uniforme em todo o Brasil. E isso coincidiu com a primeira morte no município de Duque de Caxias. Ele diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra, falando o bom português, porque o decreto dele teria sido assinado, publicado no dia 31 para começar a valer agora. Mas, fatalmente, essa pessoa, né, essa mulher que morreu lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ela já estava internada, não morreu da noite para o dia, de uma hora para outra, né? Então, talvez, já sabedor que a situação dessa senhora era muito grave e que poderia registrar o primeiro óbito, né, em seu município. Duque de Caxias é um município enorme da Baixada Fluminense e que vive basicamente em função das atividades da Petrobras por lá. Lá está, por exemplo, a Reduc, que é a refinaria de Duque de Caxias. Então, as restrições começam a valer a partir de agora. Com todo respeito, né, senhor prefeito Washington Reis, com um certo delay, com um certo atraso, porque o isolamento social já estava sendo apregoado há muito tempo. Um detalhe importante, ele é muito próximo do presidente da República, Jair Bolsonaro, tá, Adriano? Bom, Viga, você estava falando para a gente lembrar você de alguma informação que você vai dar de um hotel aí atrás. Eu estou aqui confirmando as informações sobre a previsão do tempo, a gente acompanha no tempo agora. A máxima prevista para o Rio de Janeiro hoje é de 33 graus e diz aqui que está fazendo 32 agora, nesse momento. É possível? A gente está percebendo que você está num lugar especial, né? Bastante vento e também o céu bastante nublado. Mas está esse calor aí? Adriana, vou te dizer, como se fala na gíria aqui do Rio de Janeiro, é caô, tá? Porque até um termômetro aqui na minha frente, eu acabei de mostrar para o Márcio Marzullo, aquele que a gente tem dificuldade de acreditar, né? Um termômetro meio político, marcando 33 graus, mas não está 33 graus. Se tivesse 33 graus, estava num suadouro danado, com aquela gotícula nascendo, brotando na nuca, indo em direção ao infinito. Isso não está acontecendo. O meu termostato diz que devemos estar com uma temperatura entre 28 e 29, mas no máximo, com muita boa vontade, 30 graus. Aquele hotel lá atrás é uma das redes mais conhecidas do Rio de Janeiro, uma rede internacional, está com as suas portas fechadas, tá? Eu andei dando uma circulada, tem até algumas imagens, não sei se elas estão disponíveis aí para a gente exibir, e passei por vários hotéis de grandes redes, 5 estrelas, com as suas portas fechadas por conta dessa questão envolvendo a pandemia, o Covid-19 e a redução drástica, né, no fluxo de turistas. Era um setor da economia que já estava sofrendo a concorrência, né, Adriana, de outras hospedagens, hostels, aqueles sites que oferecem apartamentos, né, oferecem imóveis, criando uma concorrência à tradicional rede hoteleira. Eu tenho até um conhecido que trabalha numa cadeia de hotéis ali em Copacabana, e a última vez que encontrei com ele na semana passada, ele disse: a gente está prestes a fechar temporariamente.
porque eles estavam operando com 15% da capacidade, porque é muito pouco. Então, para evitar maiores gastos, né, com luz, água, até mesmo com refeição de funcionários, para tentar minimizar o prejuízo, mais de 60 hotéis de todas as estrelas. Você pode olhar para o céu, escolher uma estrela pequena, grande, média, de 1 a 5 estrelas, todos estão fechados, esses 60 hotéis, e vem desde lá de trás, vem de Barra da Tijuca, esse aqui em São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana, Leme, Botafogo, Flamengo, por conta justamente da pandemia. As pessoas têm medo, é claro, né, do contágio, da transmissão, e por conta do isolamento, do distanciamento social, e sem falar que os decretos aqui do Rio de Janeiro também restringiram a vinda de ônibus interestaduais, intermunicipais, o que diminuiu sensivelmente o fluxo de pessoas na cidade, o fluxo de turistas. Você viu agora há pouco a praia aqui do Leblon e a praia de Ipanema, num dia como esse, com temperaturas perto dos 30 graus, tinha sol até bem pouco tempo, de mormaço, era para essa praia estar bem cheia, a presença está proibida. Em um dia normal era para estar bem cheio, o que denota também a pouca quantidade, a baixa frequência de turistas num período difícil como esse de Covid, de pandemia, né, Adriana? Pela imagem que vocês mostraram para nós, dava para contar realmente no dedo a quantidade de pessoas na praia. Viga, obrigada pelas suas informações. Então, eu vou seguindo aqui às 11h22. Boa sexta-feira, divirta-se como for possível, né, em meio a esse período. Valeu pelas informações e a gente fica em contato também. Qualquer novidade, chama a gente aqui, hein? 11h22, de volta a São Paulo. Hospitais optam por novo tipo de triagem. Um deles é a Santa Casa. A Beatriz Manfredini está lá. Olá, Beatriz. Olá a todos, eu estou aqui na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde foram montadas tendas na área externa do pronto-socorro para atender aos pacientes com suspeita da Covid-19. Por que essas tendas foram montadas aqui na área externa? É para evitar que os pacientes com suspeita do novo coronavírus entrem em contato com outros pacientes que estão dentro do hospital ou mesmo com alguns profissionais da saúde que estão por aqui. Então, quando um paciente chega, primeiro ele vai ali para a área de pronto-socorro e depois ele é encaminhado para essas tendas, onde faz triagem, é encaminhado ou para isolamento ou para internação, enfim. No momento, a Santa Casa tem 41 pacientes internados com suspeita da doença, nenhum confirmado ainda, e 22 deles estão na UTI. Os atendimentos, em média, por dia, são de 50 pessoas. E vale lembrar que a Santa Casa aqui de São Paulo está aceitando doações para comprar EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e equipamentos médicos respiratórios. Para quem quiser ajudar, basta acessar o site santacasasp.org.br. A gente volta em breve com mais informações. Obrigada, Beatriz. Bem, o físico e o mental dos profissionais da saúde preocupam especialistas. Reportagem de Nicole Fusco. Não é só por falta de equipamentos de proteção individual que os médicos e enfermeiros que combatem o coronavírus podem adoecer. Especialistas se preocupam também com a saúde mental de mulheres e homens que estão na linha de frente. A professora Frida Fischer, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, critica as extensas jornadas de trabalho e a falta de descanso dos profissionais. Ela falou sobre o assunto em uma videoconferência promovida pela faculdade nesta quinta-feira. Como que uma pessoa que realiza uma jornada tão extensa, uma jornada de mais de 12 horas, que já é bastante extenso, com poucas pausas, como ela será capaz de se proteger dos riscos que ela corre no trabalho? Mas os especialistas lembram que a jornada de trabalho extensa e a falta de valorização dos profissionais da saúde sempre existiram. De acordo com Frida, a pandemia do coronavírus apenas expôs e reforçou esses problemas. Então, no momento que todos os olhos do mundo se voltam para o profissional de enfermagem, principalmente, e para os médicos e outros profissionais da saúde, é o momento de repensar na valorização da profissão de fato, não apenas nesse momento de crise pandêmica, mas de fato. Também presente no evento, o infectologista Gerson Salvador avalia que o governo precisa intervir para providenciar os equipamentos de proteção individual aos profissionais da saúde.
a gente precisa ampliar a oferta de EPI e tem que intervir na indústria. Na minha opinião, por parte do poder público, tem que ampliar a produção de quem pode produzir e quem tem expertise, né, para produzir tem que produzir. Como ressaltaram os especialistas, cuidar da saúde física e mental dos profissionais que estão na linha de frente ao combate à Covid-19 é cuidar da saúde de todos os cidadãos. Mesmo com restrições impostas pelo governo, estabelecimentos são interditados por manterem as portas abertas em plena quarentena. O destaque é da Letícia Santini. Apesar das repetidas recomendações das autoridades e dos especialistas, algumas pessoas ainda insistem em sair de casa sem necessidade, ampliando o risco de contágio pelo coronavírus. Em São Paulo, 30 estabelecimentos que praticam atividades consideradas não essenciais já foram interditados pela Prefeitura por abrir as portas em plena quarentena. Um local foi multado em mais de R$9 mil. Até o dia 30 de março, a Prefeitura recebeu mais de 6.800 solicitações relacionadas ao descumprimento das restrições, em vigor até a semana que vem. Em nota, a gestão Bruno Covas ressaltou que, em caso de resistência, os estabelecimentos poderão ter o alvará de funcionamento ou autorização temporária cassados. Já a Secretaria de Segurança Pública afirmou que, se o proprietário insistir na abertura do local, mesmo após multado, ele pode ser detido e encaminhado à delegacia para registro de boletim de ocorrência pela Polícia Civil. Nesta quinta-feira, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, voltou a reforçar a importância do isolamento social. Nesse momento, ficar em casa não é um ato de higiene, é um ato humanitário, de respeito ao próximo. A gente sabe das dificuldades que as pessoas passam para poder ficar em casa, mas a gente insiste que esse é o jeito da cidade de São Paulo, da população da cidade de São Paulo, da população paulista, colaborar para que essa crise passe o mais rápido possível e a gente tenha o menor número possível de pessoas atingidas e de óbitos aqui na cidade de São Paulo. Ainda que mais vazia do que o normal, a Avenida Paulista continuava movimentada na tarde de ontem. O cenário contraria a principal orientação dada pelos médicos, a de sair apenas em casos de extrema necessidade. Para o infectologista Renato Grimbal, a situação ainda é crítica. Esse é um momento da epidemia onde esse vírus ele está passando a ser transmitido dos jovens para as pessoas mais fragilizadas, os idosos, as pessoas com doenças, as pessoas que têm condições sanitárias mais precárias, de respeitar o isolamento social para que a gente possa ter o menor prejuízo, tanto do ponto de vista de vidas humanas quanto econômico, social no país. Vamos respeitar o isolamento social. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem reforçado a orientação para que a população permaneça em casa, por mais difícil que seja para muitos brasileiros. Esse quadro não é bom para ninguém. Não tem ninguém beneficiado com esse quadro. Ele é ruim para todos nós. Ninguém mais do que nós queremos que isso daí se resolva de uma maneira rápida, que torça para a ciência, para achar uma vacina, para encontrar um remédio. Nós não falamos aqui de quarentena horizontal nem vertical, nós falamos de dinâmica social que a gente pode acelerar um pouco, pode diminuir um pouco, e um colchão de proteção social muito extenso. Segundo Mandetta, todo o governo federal está engajado para priorizar a saúde dos brasileiros e manter o equilíbrio da economia do país. Você está no Jornal da Manhã, segunda edição, que faz mais um intervalo agora, mas volta já já. No enfrentamento... A Jovem Pan quer te ouvir. O que você está fazendo no combate contra o coronavírus? Mande um vídeo pra gente no nosso WhatsApp. Anote o número. É 011 9311 70620. Aqui quem fala é Michael, da Bélgica. Estou falando aqui do meu home office. Não mudou muito em relação ao trabalho para mim. Eu já trabalho cerca de 60% do meu tempo aqui de casa mesmo. Mas agora todas as visitas à empresa estão fechadas, a maioria das pessoas estão trabalhando de casa, tudo fechado. Cinema fechado, restaurante fechado, pub fechado, lojas. A única coisa que fica aberta é a farmácia,
Supermercados tem um limite de meia hora para ficar dentro do supermercado. Só uma pessoa da família pode entrar no supermercado, mantendo a distância entre as pessoas. Então eles calculam o tamanho do supermercado e dividem por tamanho, e só certas pessoas, dependendo do tamanho do supermercado, um certo número de pessoas podem entrar no supermercado. Tem muita coisa que não se acha mais aqui. Álcool gel não acha mais, máscara já não acha mais, papel higiênico, produto de pressa não se acha mais. O inimigo é invisível. Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. We have to fight that invisible enemy. O melhor remédio é a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. Coronavírus? A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Jovem Pan, sempre com você. Olá pessoal, bom, nesse momento tão difícil é muito importante mantermos a nossa saúde física com o consumo de alimentos saudáveis e nutritivos, mas também a nossa saúde mental, porque afinal uma mente enfraquecida pode debilitar também a nossa imunidade. Então, que tal após o seu home office você praticar meditação, ler um bom livro, aproveitar esse tempo para estudar, para fazer um curso novo, assistir um filme? Bom, vamos passar por essa fase, vai dar tudo certo, mas olha só, a mente neste momento é tudo e sempre com muita positividade. Jovem Pan Especial. Coronavírus. Oi gente, eu sou o Dr. Filippo Pedrinola. Momento difícil e desafiador esse que todos nós estamos vivendo e a gente tem que tomar muito cuidado durante esse período de isolamento social para tomar conta e prestar atenção na nossa saúde mental. Esse isolamento social que faz com que a gente fique longe das nossas pessoas queridas e também muitas vezes faz com que a gente acabe tomando pouco sol. A gente sabe que o sol é fundamental para a produção da vitamina D. E recentemente foi publicado na Itália um estudo mostrando a importância da vitamina D para o nosso sistema imunológico, que é tudo que a gente precisa ter bom agora, né? Assim como a falta de atividade física regular e noites mal dormidas, isso tudo leva a um estado de estresse crônico. E o estresse crônico acaba ativando a nossa glândula suprarrenal, que é a nossa glândula do estresse, e ela começa a produzir quantidades muito grandes de adrenalina e cortisol. E o cortisol é a cortisona. A gente sabe que é um imunossupressor, ou seja, o excesso da produção do cortisol, o estresse. Estamos de volta às 11h34. Em conversa com Patrick Santos, cientista Marcelo Gleiser afirma que a pandemia será a chance de nos reinventarmos. Vamos acompanhar essa conversa. 2020 poderá ser lembrado como ponto de virada da humanidade. Não porque muitos morrerão, mas porque a pandemia do coronavírus pode nos oferecer a chance de nos reinventarmos. É o que afirma um dos mais renomados cientistas da atualidade, o brasileiro Marcelo Gleiser. Em entrevista ao podcast 45 do Primeiro Tempo, ele afirma que enfrentamos um inimigo global que não identifica seus alvos por escolhas religiosas, raciais ou políticas. Para o físico e astrônomo, este é o momento que devemos unir forças, deixando de lado divisões tribais que definiram as escolhas nos últimos milênios. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. O vírus não quer saber qual é a sua escolha sexual, não quer saber qual é a sua escolha política, não quer saber qual é a sua religião. O vírus quer
se reproduzir. Entendeu? Ele quer encontrar um hóspede para poder se reproduzir. E esse hóspede aí é o ser humano. Então, sob o ponto de vista do vírus, nós somos uma tribo só, a tribo dos seres humanos. E eu acho que essa lição que o vírus está nos forçando a aprender é uma lição que pode ser muito útil para a gente no futuro. Por quê? Porque quando a gente começa a entender que nós não somos muitos diferentes, nós somos uma tribo com várias diferenças. Isso é uma coisa muito fundamental, né? A diferença não é uma contra a outra, não é judeu, muçulmano, não é preto, branco, não é homem, mulher, é nós, a espécie humana, tentando sobreviver num planeta que nós evoluímos para existir nele, entendeu? Em comunhão com o planeta e respeitando a natureza. Que uma das coisas que é fundamental a gente entender agora é a seguinte, é que a natureza é muito mais poderosa do que nós somos, né? Nós somos assim meio arrogantes, a gente acha que porque a gente consegue construir máquinas e a internet e bombas e remédios, a gente está acima das leis da natureza. Mas está aí esse vírusinho, né? Esse germe invisível aos olhos que está nos derrubando. Quer ouvir a entrevista toda com o físico Marcelo Gleiser? Então acesse o podcast 45 do Primeiro Tempo, que você encontra no site da Jovem Pan ou então na sua plataforma de podcast favorita. 11h37 agora. Cientistas do Reino Unido apresentam um teste que detecta coronavírus no esgoto. Segundo a pesquisa, produtos químicos contidos em um dispositivo de papel poderiam identificar o ácido nucleico do coronavírus. A ideia é que seja possível criar uma espécie de mapa da doença para então ajudar a entender onde estão os focos de transmissão. Os pesquisadores dizem ainda que o dispositivo de identificação custaria menos de £1. Bem, e o governo pode pagar conta de luz da população de baixa renda? O destaque é da Nani Cox. O governo estuda isentar consumidores pobres de pagar as contas de luz durante a pandemia. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, as tarifas de usuários de baixa renda seriam custeadas com recursos do Tesouro. Em teleconferência promovida pela XP Investimentos, Bento Albuquerque explicou que o objetivo é garantir o fornecimento para uma parcela da população sem causar prejuízos ao setor. Elas são responsáveis, vamos dizer assim, pelo caixa do sistema e pela distribuição dos recursos. Estamos trabalhando, já estamos em fase final e vamos fazer com o recurso do Tesouro. Não vamos pegar recurso de ninguém. Ou seja, nós não vamos onerar o consumidor por conta disso. Na mesma teleconferência, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, garantiu que não existe risco de faltar gás de cozinha em meio à pandemia. Nos últimos dias, o botijão sumiu das distribuidoras e o preço disparou. Eu queria assegurar que não existe risco de desabastecimento. Nós reduzimos o fator de utilização das refinarias, vai significar uma redução leve na produção de GLP, o que é compensado por importações. De acordo com o presidente da Petrobras, o querosene de aviação deve ser o combustível com maior redução de demanda durante a pandemia. Roberto Castelo Branco espera, no entanto, um alívio no mercado de petróleo com a retomada gradual da economia chinesa. Nesta quinta-feira, as ações da Petrobras fecharam em alta superior a 8% após o preço do barril disparar com um possível acordo entre a OPEP e a Rússia. O Ministério da Justiça e Segurança Pública suspende o tempo máximo de espera de atendimento ao consumidor. Quem traz o assunto é o Vitor Moraes. Para proteger os atendentes dos riscos do coronavírus, sem comprometer os direitos dos consumidores de obter respostas para dúvidas, reclamações e pedidos de cancelamento de serviços, as empresas não serão multadas em caso de descumprimento do tempo de espera durante o saque. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira e terá validade de 60 dias. A medida foi tomada por causa do distanciamento social motivado pela pandemia do coronavírus. As empresas deverão prestar o atendimento ao consumidor por meio de canais alternativos.
A Senacom recomenda a utilização do site consumidor.gov.br, a plataforma oficial do governo federal para registro de reclamações. Durante esse período, a Senacom vai monitorar o atendimento prestado ao consumidor por meio de relatórios quinzenais apresentados pelas empresas. Temos mais um convidado com a gente aqui na programação especial Jovem Pan, Vitor Brown. É isso, Adriana. A partir de agora, a gente traz aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, um depoimento sobre como é a recuperação depois do contágio da Covid-19, como são os sintomas, enfim, como é o comportamento dessa doença que atinge tantos brasileiros nesse momento. A gente conversa a partir de agora com o Dr. Jorge Abizanra Filho, oncologista, ele que contraiu a Covid-19 junto com o irmão, que também é médico. Como vai, doutor? Obrigado pela participação, prazer ouvi-lo aqui. Bom dia, Vitor, Adriana, bom dia aos ouvintes, aos internautas. Prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Em primeiro lugar, doutor, queria saber exatamente em que momento o senhor está e como o quadro de saúde do senhor está nesse momento, se o senhor está bem e se o contágio foi mesmo durante o trabalho, se foi trabalhando que o senhor pegou a doença, dá para saber? Olha, é muito difícil eu afirmar, né, aonde que eu fiz contágio da doença, mas muito provavelmente durante o trabalho. Eu tive contato com diversos pacientes com Covid positivo, trabalho em diversos hospitais e muito provavelmente esse contágio deve ter sido durante o atendimento em algum desses hospitais. O meu irmão da mesma maneira, né, ele também teve contato com vários pacientes positivos, enfim, iniciou sintomas, então muito provavelmente a gente contraiu a doença durante o trabalho. E nesse momento estão bem, tanto você quanto seu irmão? O meu irmão terminou o isolamento dele de 14 dias ontem, né? Ele teve sintomas mais frustros do que eu. Então, ontem ele já saiu do isolamento, está voltando ao trabalho a partir de amanhã. E meus sintomas começaram no domingo, né? Eu tive febre, muita mialgia e estou ainda em fase de isolamento. Tinha melhorado durante todos esses dias. Hoje acordei novamente com uma mialgia muito intensa, mas a princípio estamos muito bem. Muita gente fala, doutor, da falta de ar. O senhor chegou a sentir esse sintoma e é comum mesmo que isso aconteça? Olha, no início, né, no domingo, eu estava com um pouquinho de tosse e uma falta de ar discreta. Isso pode acontecer, mas na minoria dos pacientes, né, cerca de 5 a 6% que acabam tendo sintomas mais graves em relação à falta de ar. Mas eu tive muito no início dos sintomas, no domingo, né? Mas nos últimos dias não tive mais. Doutor, como o senhor está se tratando desde domingo? É claro que o senhor não precisa citar nomes de remédios se o senhor não quiser, mas como está sendo o seu tratamento e como foi o do seu irmão que está praticamente curado da Covid-19, já que ele já cumpriu aí os 14 dias de tratamento? Olha, apesar de não ter nenhuma evidência científica, né, tanto eu quanto o meu irmão, e tem sido rotina na maioria dos hospitais o uso do oseltamivir. Então nós fizemos uso, eu estou fazendo uso ainda do oseltamivir, que é o Tamiflu, por 5 dias. E Tamiflu é aquele medicamento utilizado bastante no H1N1, não? Isso. O oseltamivir, na verdade, ele é um antiviral, né, usado em várias síndromes gripais. Enfim, nós utilizamos e a grande parte dos hospitais que eu tenho trabalhado tem utilizado o Tamiflu para pacientes com Covid. Além, naturalmente, do repouso e de uma hidratação vigorosa, que é a orientação para todas as infecções virais. Sim. E nem o senhor nem o seu irmão tinha alguma doença já pré-existente? Não. Nós dois somos previamente rígidos, não tínhamos nenhuma doença previamente existente. E os sintomas foram bem diferentes entre os seus e os do seu irmão? E isso depende de organismo para organismo? Os nossos sintomas foram muito diferentes, né? O meu irmão, ele teve simplesmente febre, não teve mialgia, né? Eu já estou com uma mialgia muito importante. E é natural que isso varie de cada indivíduo, né? De pessoa para pessoa. Assim como quando a gente tem uma gripe, tem pessoas que têm coriza, tem pessoas que não têm, tem pessoas que cursam com febre, outras não, enfim. Então, é natural que esses sintomas variem de indivíduo para indivíduo. Nesse caso específico, eu e meu irmão tivemos sintomas muito diferentes. Eu tenho uma mialgia muito intensa, né, que é uma dor muscular muito intensa, e ele não, ele teve simplesmente febre,
e não teve mais nenhum outro sintoma relevante. E o seu irmão, ele já se sente bem melhor? Ele pretende voltar a trabalhar? E o senhor também, agora melhorando, também pretende voltar ao trabalho? Pretendemos, claro. Meu irmão já volta a trabalhar amanhã, ele já volta a passar visita em um dos hospitais que ele trabalha, e eu, naturalmente, tenho que esperar, né, os 14 dias de isolamento para voltar a trabalhar, mas claro que pretendo voltar a trabalhar sim. Ainda mais agora, né, que a gente já adquiriu a doença, teórica, provavelmente, claro que os pacientes que tiveram a doença ainda têm 3 meses de história, mas o que os primeiros trabalhos apontam é que você, a princípio, não é reinfectado. Então, a gente pretende trabalhar ainda mais, principalmente em pacientes já diagnosticados com coronavírus. E exatamente sobre isso que eu queria falar com o senhor, doutor. Qual o risco hoje de um médico contrair o coronavírus na avaliação do senhor? No caso aí, o senhor diz que não dá para saber exatamente, precisar em que momento aconteceu o contágio, mas que possivelmente seria durante o trabalho. Qual que é a avaliação que você faz em geral sobre o sistema público e o sistema privado de saúde? Qual é o risco dos profissionais contraírem a Covid-19? Eles estão suficientemente protegidos ou não? Olha, eu trabalho tanto em hospitais públicos quanto hospitais privados. Todos os hospitais que eu trabalho foram fornecidos de maneira adequada todos os equipamentos de proteção individual, tanto para mim quanto para o pessoal da enfermagem, né, para pessoas que tiveram contato direto com possíveis pacientes portadores de coronavírus. Então, os EPIs, os equipamentos foram fornecidos. É claro que a utilização tem que ser de maneira racional, né? Porque há falta de equipamentos, mas eles foram fornecidos de maneira adequada. Mas é natural que, se você tem contato com esse tipo de paciente diariamente, é claro que as chances de você contrair a doença são muito maiores do que da população geral. Tanto que eu e meu irmão, mesmo usando todos os equipamentos de segurança, cumprindo todas as normas, né, que orienta a OMS, nós adquirimos a doença. E quais seriam esses equipamentos, doutor? Olha, são fornecidos para a gente 2 tipos de máscara, né? A máscara cirúrgica N95, que é uma máscara um pouco mais complexa, ela filtra 95% das partículas, óculos de acrílico, né? Aventais descartáveis e luvas. Perfeito. Doutor, como o senhor, como médico, vê o momento atual da pandemia aqui no Brasil e qual a sua opinião sobre a quarentena geral? Ela deve estar funcionando realmente para prevenir a maior disseminação do vírus? Ou acredita que uma quarentena parcial já poderia começar a acontecer desde que as pessoas se cuidem conforme as normas indicadas pelo Ministério da Saúde? Olha, vejo o momento com extrema gravidade. O coronavírus é uma doença que, apesar da mortalidade ser baixa, ele tem um índice de hospitalização muito grande, né? Então, se não fosse praticado o isolamento que está sendo praticado no Brasil, o número de internações já nessa semana de abril ia ser enorme e provavelmente o sistema de saúde já teria entrado num colapso. Acho fundamental a gente manter ainda o isolamento total. Até domingo, que eu estava trabalhando, os hospitais que eu trabalhava estavam prevendo um aumento do número de casos muito importante a partir dessa semana, né? Mas ainda os hospitais tinham leitos sobrando, ainda toda a estrutura que havia sido feita estava ainda ociosa, ou seja, o que mostra que o isolamento realmente tem dado excelentes resultados. Ô doutor, e queria aproveitar, já que o senhor é oncologista, para tratar justamente da especialidade do senhor em relação aos pacientes que estão, nesse momento, passando por tratamento contra câncer. Existe alguma recomendação especial? E esses pacientes estão no grupo de risco, ou seja, naquele grupo de pessoas que podem desenvolver formas mais graves da Covid-19? Essa pergunta é fundamental, porque nós temos visto uma fuga desses pacientes, inclusive do consultório. Houve já um parecer, uma recomendação da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica em orientar os pacientes a não suspenderem os seus tratamentos oncológicos, sendo eles quimioterápico, radioterápico ou cirúrgico, né? Para eles não suspenderem de maneira individual e sempre conversarem com as suas respectivas equipes médicas. A gente sabe que esses pacientes realmente são mais vulneráveis, principalmente os pacientes em tratamento quimioterápico e pacientes com doença oncohematológica, como leucemia, linfoma e mieloma. Porém,
é fundamental que eles continuem os tratamentos, porque a chance, enfim, da doença oncológica progredir é muito maior do que desse paciente adquirir o coronavírus. É claro que com algumas restrições, né? Então, por exemplo, consultas que não são fundamentais ou que não são de extrema importância podem ser postergadas. Em alguns centros que existe telemedicina, essas consultas podem ser feitas por vídeo, né? Mas é fundamental que esses pacientes mantenham seus tratamentos oncológicos, a não ser naturalmente por recomendação do seu próprio oncologista. Bastante importante esse alerta. Doutor, minha última pergunta. O senhor parece bastante tranquilo conversando com a gente, né? A gente vive um momento de bastante tensão, preocupação e até medo. E agora há pouco a gente exibia aqui no nosso Jornal da Manhã, segunda edição, uma reportagem falando sobre a preocupação com o estado de saúde mental também dos profissionais da área da saúde. O senhor poderia deixar algum recado para esses profissionais, alguma orientação de como lidar com esse momento com um pouco mais de realmente tranquilidade? Olha, eu acho que é inerente à personalidade de uma pessoa que busca, né, ser médico, ser enfermeiro, enfim, estar na área da saúde, uma característica de cuidado já, né? O que eu tenho notado em relação à grande maioria aí dos profissionais de saúde que trabalham comigo, não é uma sensação de medo, mas uma sensação de preocupação em relação às outras pessoas, né? Nós vivemos diariamente com uma série de problemas de saúde graves. É claro que o coronavírus é um item diferente da nossa rotina, mas a grande maioria dos profissionais de saúde que eu tenho visto tem tido uma postura muito adequada e, dizer assim, até heróica em relação a essas questões. Que bom. Então, a gente tem entrado em contato com esses pacientes que a gente sabe que são positivos, mas sempre de maneira muito tranquila e muito respeitosa e ética, né, em relação a isso. Ok, quero agradecer aqui então a participação do Dr. Jorge Abizanra Filho, médico oncologista, ele que contraiu a Covid-19. Boa recuperação para o senhor, doutor, para o seu irmão igualmente. Melhoras aí, que os dois possam voltar ao trabalho o quanto antes para ajudar nesse momento tão difícil que a gente enfrenta. Obrigado mesmo, doutor. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos vocês. Adriana. Bom dia também. Valeu, Brown. Vamos nessa. Olha, pesquisadores da USP criam um robô para ajudar no combate ao coronavírus. O equipamento pode auxiliar os profissionais de saúde a distribuir remédios e alimentos aos pacientes, além de reduzir a carga de trabalho. O robô também ajudaria a diminuir o contato entre os profissionais de saúde e os infectados. O protótipo foi desenvolvido no Laboratório de Robótica Móvel da USP de São Carlos, no interior paulista. Bem bacana, hein? 11h54, diante da pandemia de coronavírus, ovo é fruto de hiperinflação. A informação vem chegando do Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Não há risco de desabastecimento de alimentos aqui no Rio de Janeiro durante essa pandemia de coronavírus, pelo menos por enquanto. Mas existe um produto que virou o símbolo da hiperinflação em tempos de pandemia. É o velho e tradicional ovo. Antes da crise provocada pelo Covid-19, era fácil encontrar nas redes varejistas de supermercados aqui do Rio de Janeiro um pente, uma cartela com ovos, 30 ovos, custando na faixa de R$10. Hoje, a realidade é totalmente diferente. Esse pente, essa cartela com 30 ovos, está custando quase o preço do quilo de uma carne de primeira, 16, 17 reais, um aumento aí de 60% a 70%. As explicações estão sendo buscadas, procuradas, mas é bom lembrar que tradicionalmente, antes desse período de Páscoa, há uma maior demanda por ovos e os preços sobem. Ou seja, segundo alguns economistas especialistas, não dá para fazer uma relação direta ou botar tudo na conta da Covid-19 por conta desse aumento do ovo nos supermercados. Por falar em supermercados, a Prefeitura do Rio de Janeiro está firmando uma parceria com as grandes redes para auxiliar na distribuição de 50 mil cestas básicas para famílias que têm alunos na rede pública de ensino aqui da cidade. Esse processo de cadastramento deve durar esta e a próxima semana e depois as famílias vão poder retirar
na própria loja, no próprio supermercado, essa cesta básica. E o governo do estado do Rio de Janeiro também está firmando uma parceria com produtores agrícolas, aqueles produtores familiares, para que eles possam fornecer diretamente produtos, especialmente hortifrutigranjeiros, para essas cadeias, para essas grandes redes de supermercados sem atravessadores em tempos de pandemia do coronavírus. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. Na política, quem se manifestou sobre o atrito entre Jair Bolsonaro e Luiz Henrique Mandetta foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Qual o detalhe dessa informação, hein, Brown? Olha, Adriana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou hoje pela manhã durante uma videoconferência promovida por um jornal com um banco e que contou com a participação do economista-chefe desse banco. E durante a videoconferência, Rodrigo Maia fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro e, como você disse, falou sobre esse atrito entre ele e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Maia disse que o presidente não tem coragem de demitir o ministro da Saúde e mudar a política de enfrentamento ao coronavírus. Essas afirmações do Rodrigo Maia acontecem um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro ter dito ontem, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, que estava se bicando há algum tempo com o ministro da Saúde. Bolsonaro cobrou humildade do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Hoje, Rodrigo Maia criticou esses ataques de Bolsonaro ao ministro da Saúde e disse o seguinte: é fundamental que no meio do processo de enfrentamento à doença a gente não tenha uma perda de um nome como o do Mandetta. Segundo Rodrigo Maia, uma eventual troca mudaria a política do Ministério da Saúde e significaria que Bolsonaro não acredita no que o ministro está fazendo. Para o presidente da Câmara, Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda quando vem a público criticar o ministro, mas Maia diz que Mandetta tem tido paciência e todo equilíbrio para continuar reafirmando a posição do ministério sem se submeter ao que ele, Rodrigo Maia, chama de pressão do presidente. Aí, portanto, as reações a esse atrito, Adriana, entre Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Tá bom, Brown. Valeu a parceria aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, hein, amigos? São 11h58, a gente vai ficando por aqui. Valeu a audiência e a companhia também. Na sequência, do meio-dia às 14h, tem plantão especial Coronavírus Jovem Pan. Para você que vai ficando por aqui, boa sexta-feira. Você que segue conosco, até já. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política.